amor e a outra parte seria santidade. Talvez no meio da palavra você vai falar, meu Deus do céu, eu não estou entendendo o que ela está falando, mas você vai entender, se você prestar atenção, no final você vai entender que o amor e a santidade, eles não podem andar separados. Na verdade, é impossível o amor e a santidade andar separados. Por que eu digo isso? Porque Jesus teve que andar em amor e em santidade para que o sacrifício desse certo. Vamos lá. Não que eu vou provar para vocês, tá? Mas vamos confirmar isso na palavra. Primeiramente, Cristo andou em amor. 1 Coríntios 13. Abre aí na sua Bíblia. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1, fala assim, ó. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Agora vamos falar da santidade. Vai lá em Hebreus 4:15. Hebreus 4:15, tá? Segura aí que eu vou ler primeiro o Levítico. O Levítico fala assim, ó. Se alguém pecar quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa de seu pecado. Como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu e ela será perdoada. Em Hebreus 4:15, que vocês abriram aí, diz assim, ó. Nosso sumo sacerdote, isso é Jesus, né? Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Ou seja, 1 Coríntios fala que se eu não tiver amor e mesmo assim entendesse todos os mistérios de Deus, ou seja, você enxergar Deus transparente, você saber todos os mistérios mais profundos de Deus, mas não tiver amor, de nada valeria. Em Levítico e Hebreu fala que o sacrifício precisaria ser totalmente santo. Em Hebreus fala que Cristo não pecou. Ou seja, se Cristo tivesse vivido uma vida inteira em santidade, sem pecar, e no final ele se entregasse por obrigação, sem amor, de nada valeria o sacrifício dele. Agora, se fosse ao contrário, se ele vivesse uma vida toda em amor, mas vivesse uma vida torta em pecado, também não valeria o sacrifício dele. Está entendendo por que as coisas não podem andar separadas? A palavra fala que sem amor, se você fizer alguma coisa sem amor, de nada vale. Você não adianta você fazer, porque se não tem amor para Deus, não vale. Então Cristo teve de andar com amor e em santidade. Essa é a forma que Cristo viveu, amém? Nós vamos falar sobre isso, andando com Jesus. Meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendi com o Senhor Jesus, né, que eu estou aprendendo na verdade ainda, é que nós precisamos andar em amor. E eu gosto muito dessa parte da Bíblia, que todas as mensagens são maravilhosas, mas eu gosto muito de Gênesis 1:26. Abra sua palavra em Gênesis 1:26. É o início, né? Creio que todo mundo achou rapidinho, né? Ó, Gênesis 1:26 fala assim, ó. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. O Senhor Jesus então aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos criou aqui, né? É o início da humanidade. E quando Ele nos cria, Ele fala, façamos os seres humanos à nossa imagem, Ele será semelhante a nós. Surge uma pergunta, por que você nasceu, né? Tipo, por que Deus nos criou? E a palavra é tão simples que hoje em dia nós não aguentamos mais ouvir. Deus nos criou para ser exatamente como Ele é.
Não é mentira. Deus criou a gente para ser exatamente como Ele é. Porque a palavra fala, façamos ser humanos a nossa imagem. Nós nascemos para ser como Deus. Então você está falando que a gente deve receber glória. Não é isso que eu estou falando. No início, Deus nos criou para ser exatamente como Ele é. E como é que Ele é? Ele é um Deus que vive em comunhão. Foi para isso que nós nascemos, meus irmãos. Então Deus pega e coloca o homem e a mulher no jardim do Éden. E eles de fato começam a viver essa comunhão. Só que vem a queda, né? E desde então o pecado ele começa a dominar os seres humanos, né? A palavra fala que nós nos tornamos por causa do pecado de um só homem, né? Fala em Romanos que por causa do pecado de um só homem, todos nasceram já condenados. Nós somos condenados ao decorrer da nossa vida, nós vamos pecando. Então a gente pega desde criança, meus irmãos. Ninguém precisa ensinar alguém a mentir. Desde criança nós já somos condenados porque nós fazemos aquilo que a gente acha que é errado e mesmo assim vai lá e comete. Só que Deus ele pega e vê os seres humanos assim e Ele não desiste do seu plano. Ele poderia muito bem ter fulminado todo mundo, falar chega desse negócio de ser humano porque eu não gostei. Só que a palavra fala, não precisa briga. A palavra fala em Gênesis 3. Aqui é Deus tendo um diálogo não, né? Deus falando só para a serpente, quem tinha enganado o homem e a mulher. Gênesis 3:15 fala assim, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Em outras palavras aqui, Deus fala, vocês pecaram, só que eu vou enviar um Salvador para vocês. Em outras palavras, é isso que Deus fala, eu vou enviar um Salvador. Então a humanidade ela começa a esperar, começa a viver debaixo da prisão do pecado, só que esperando esse Salvador. Então Cristo ele vem, vive, morre e ressuscita por nós, né? E sabe o que acontece quando Cristo ele pega e morre e ressuscita por nós? Abre sua Bíblia lá em Lucas 15. É uma palavra muito conhecida. Lucas 15. Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra, e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meus irmãos, a gente crê que o Senhor Jesus, Ele veio, Ele encarnou, Ele viveu como ser humano aqui. E Ele, sendo a própria verdade, não tem como vir mentira dEle. Então toda a ilustração que Ele mostra é porque é exatamente daquele jeito que acontece. Ele usava a ilustração porque nós não somos capazes de entender. Por isso que Ele usava as ilustrações, as parábolas. E aqui o filho ele pega e fala... vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Você já parou para pensar que toda vez que você peca, exatamente o que Jesus fala, você não é mais digno de ser chamado filho de Deus. Essa é a verdade, porque Jesus ele não mente.
Gente, toda vez que você peca, Tom, você não pode ser mais filho de Deus. Você sai, você não tem mais direito de ser filho de Deus. Só que o Senhor Jesus, Ele pega e vem e morre por nós. E por causa de Cristo acontece o que alguns versículos depois está escrito: tragam a melhor roupa de casa e vistam nele. Pois hoje nós vamos celebrar porque o meu filho que estava morto está vivendo mais uma vez. Meus irmãos, sabe, não tem como falar isso, tipo, com o coração sem doer e com amor ao mesmo tempo, porque nós não merecíamos. Sabe, eu digo isso por mim, pra mim, realmente, eu sou a pior pecadora que existe no mundo. E eu fui muito perdoada quando eu entendi isso. Sabe, as coisas começam a mudar. E a gente precisa entender o amor do Senhor. Por que eu estou falando que o primeiro tópico é amor? Porque a gente precisa entender o amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. E o nome disso é graça, é você receber algo que você não merece mais. Só que o problema é que muitos não entenderam isso. Muitos não entenderam o amor de Cristo. Abre sua Bíblia lá em Lucas 17. Lucas 17, a partir do versículo 11. Lucas 17, a partir do versículo 11, diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar no povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá, sua fé o curou, ou sua fé o salvou. É isso que acontece, meus irmãos. Quando eu li essa palavra aqui, isso não é uma palavra, isso é um fato que aconteceu. O Senhor Jesus, Ele cura 10 homens porque clamaram por socorro. Cristo pega e fala: vão, vocês já estão curados. Tipo, vão, daí eles pegam e pela fé eles já viram para trás, já vão lá para o sacerdote onde ele está. E ao caminho, no meio do caminho, por causa da fé deles, eles começam a ser curados, porque Cristo liberou a palavra que eles teriam cura. Só que entre esses 10, apenas um voltou. E quando eu li isso daqui, o Senhor disse: é isso que acontece. Muitos vêm, mas poucos entendem. É diferente quando você ouve o amor do Senhor Jesus, você aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador, e de quando você está caminhando com Ele, quando você começa a entender aquilo. Sabe, eu não sei vocês, mas eu quero ser essa pessoa, esse único homem que voltou, que entendeu o amor de Cristo. Eu não quero ver minha vida, sabe, só de olhar, porque muitos viram. Eu quero ser os poucos que entenderam. E a gente precisa entender o amor de Cristo, gente. A gente precisa amar mais a Ele. Então Cristo pega aqui nessa palavra, Ele fala: eu não curei todos. Por que voltou só um? Nos nossos dias, hoje em dia, eu não morri por todos. Por que poucos entenderam isso? Por que poucos estão na minha presença? Até mesmo não falo de estar dentro da igreja, mas falo: por que poucos me buscam no secreto? Por que poucos me amam de verdade, de todo o coração? Então esse é um problema da gente, que a gente vê o amor de Cristo, só que a gente não entende o amor de Cristo. É diferente quando você vê e você entende. E por que muitos não conseguem permanecer? Eu falei para vocês que vai ser tipo uma conversa, não vai ter tópico, né? Então presta bastante atenção. E por que muitos não conseguem permanecer na caminhada cristã? Foi isso que eu falei, porque eles não conseguem, eles não entenderam o amor de Cristo. E um problema do cristão é que quando a gente aceita o Senhor Jesus, é tão bonito falar assim: nossa, missionário de tal, tá indo para tal nação fazer missão, não sei o quê. Então, automaticamente, a primeira coisa que a gente faz quando aceita Jesus e caminha com Ele é: Senhor, qual é o meu chamado? Eu também quero fazer missão, também quero estar na rua pregando, também quero estar com o microfone na mão, também quero pastorear, também quero tocar no louvor. E umas 2 vezes eu já falei aqui que
o primeiro chamado que houve aqui na terra para o ser humano, né? Gênesis 1 fala, tipo, então Deus chamou a claridade de dia, não sei o que, né? Só que o primeiro chamado que ele liberou com o homem, Adão, né? Tipo, o homem mesmo, foi para Adão. E foi logo depois da queda, né? Em Gênesis, não precisa abrir, em Gênesis 3... logo depois da queda, a palavra fala assim, ó, quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Jesus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. E então Deus chamou o homem. Ei, Adão, aonde você está? O primeiro chamado que houve na terra foi, ei, aonde você está? Não foi tipo, ei, vai e pregue pelas nações. O seu chamado não é o id. Porque chamado não é fazer, chamado é você ser. Porque o id não foi liberado contra você, pai, que é pastor. Deus não falou, pastores, vão e preguem. Missionários, vão e preguem. Não, ele falou, vão e preguem. Id é serviço de quem é filho de Deus. Então, quando a gente não entende que chamado, na verdade, é você ser filho de Deus, você não consegue exercer essa função que Deus fala, ide. Meus amados irmãos, o ide, ele é consequência do vinde. O primeiro chamado que teve na Bíblia não foi de nos enviar, de falar, vão. O primeiro chamado que houve na Bíblia foi, aonde vocês estão, voltem para mim. Tanto que a primeira vez que houve o chamado, que foi o Adão, aonde você está, você pega e compara com a primeira mensagem de Cristo aqui na terra. Mateus 4 relata que a primeira mensagem de Cristo, quando ele começou a pregar, foi, arrependam-se, pois está chegando o reino de Deus. Você vê que a primeira palavra que Deus ele libera com o homem, o primeiro chamado, e o primeiro chamado que Cristo libera para os seres humanos é a mesma coisa. Arrependam-se e voltem para mim. Não é arrependam-se e vão e preguem as nações. É primeiramente voltem para mim. Você não acredita no ID? Claro que eu acredito, porque senão o que a gente está fazendo aqui nessa nação? Eu acredito sim que muitos foram levantados para ser profetas, pastores, mas não sei o que. Só que a primeira coisa que a gente tem que entender, o que a gente tem deixado de entender, é que o primeiro chamado é vinde até a mim. E a gente não faz isso, por isso que a gente não consegue entender o amor de Cristo. E como a gente falou sobre amor, existe um propósito pelo qual Cristo ele foi morto. Ele não morreu para que eu pudesse pregar a palavra. Ele não morreu para que eu pudesse estar aqui no altar tocando violão, cantando. Ele não morreu para que eu pudesse estar aqui agora falando com vocês. O primeiro propósito de Cristo, que ele morreu por mim, foi para restaurar o que foi perdido no Éden, que foi a comunhão. Esse é o propósito de Cristo. Só que a gente esquece disso. E é terrível, gente. É terrível demais, porque Cristo foi rasgado, Cristo foi humilhado. Provavelmente ele foi xingado na época também. Ele foi espancado, ele foi rasgado pelos seres humanos. E hoje em dia nós cristãos estamos mais preocupados correndo atrás de chamado do que correr atrás de Jesus. Isso é um problema, gente. Porque nós não fomos, como eu falei, eu não preciso repetir várias vezes, o primeiro chamado é vinde até a mim e me conheçam. E a palavra fala em João, 1 João, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E lá no início eu falei que sem amor não adianta você fazer nada, que para Deus não vale. Ou seja, eu preciso ter amor no coração para fazer uma coisa, eu preciso ter amor para pregar o evangelho. Se eu prego um evangelho sem amor, para Deus não vale, porque Ele quer que a gente tenha amor. Só que para a gente conhecer, para a gente amar, é como João fala, a gente ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Para a gente começar a amar Deus, primeiramente a gente tem que entender que nós fomos amados primeiro. Só que como é que a gente vai entender que nós somos amados se a gente não cumpre o primeiro chamado, que é o vinde até a mim? Então a gente precisa fazer isso. Eu tenho aprendido isso com o Senhor Jesus, que não adianta
Não adianta você correr atrás de chamado. Eu já corri muito atrás de chamado. Gente, tem hora que eu fiquei muito preocupada. Eu falei, meu Deus do céu, está acontecendo tudo em minha volta. Eu preciso ir também, eu preciso fazer. E umas 2, 3 vezes assim, foi muito claro. Ele pegou e falou para mim, permaneça. Tipo, fique. Quando eu estou na presença, sabe? Não, ele o tempo todo está comigo, a presença dele está o tempo todo comigo. Só que quando eu separo um momento só com ele, e eu estou lendo a palavra assim dele, fica, permaneça. Sabe, meus irmãos, o nosso problema é que a gente não cumpre o primeiro chamado, que é vinde até a mim. Tá dando para entender, gente? Né? Então a gente precisa cumprir esse primeiro chamado e andar em amor. Cristo andou em amor, Cristo viveu em comunhão com o Senhor Jesus, com o Senhor Deus Pai. A gente precisa amar mais a Cristo, a gente precisa parar de ficar pensando, sabe, no que eu vou fazer, como é que eu vou pregar, não sei o que. Ame o Senhor. Como eu disse, o id é consequência do vinde. Amém? Só que não foi só isso que Cristo fez. Ele não andou apenas em amor, ele teve que andar em santidade. Quando nós conhecemos o amor de Cristo, a palavra fala que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E eu falei que amor é diferente quando você vê e quando você entende. E aqui eu vou falar quando a pessoa de fato ela entende o amor de Cristo, tá bom? Sobre essa santidade aqui. Quando nós pegamos e entendemos o amor de Cristo, automaticamente a gente passamos a amar a Ele. Porque é impossível você entender e ficar sem amar Ele. E quem ama, obedece aos mandamentos do Senhor. E você pode parar para pensar que quando você se posiciona a conhecer o amor do Senhor Jesus, você começa a ser confrontado. Você começa a ser confrontado porque Ele é melhor do que você. É fácil ficar com alguém que é pior do que você, né? Você está perto de alguém que é pior do que você fica mais tranquilo. Quando você está perto de alguém que é melhor do que você fica meio tipo, você começa a ser confrontado. É por isso que todo mundo também prefere andar com Satanás. Porque até nós que é ruim é melhor do que Satanás. Então é fácil andar com Satanás. Só que agora com Jesus é mais difícil, porque é o tempo todo. Você dá um passo para ele e você começa a ser confrontado. Aí a galera dá um passo e dá 2 passos para trás, porque não aguenta. Só que é algo maravilhoso quando você conhecer o amor de Cristo, porque mesmo você tendo que ser confrontado, você ainda fala, meu Deus do céu, eu preciso permanecer. Porque o sacrifício, o preço ele é alto, só que o privilégio ele é muito maior do que isso. Então é difícil você andar com Cristo, porque é o tempo todo sendo confrontado. Eu falo isso por mim, gente. Meu Deus do céu, você anda um pouco com Cristo, você é muito confrontado. É o tempo todo, meu Deus do céu, eu preciso melhorar, eu preciso ser como Cristo. A gente precisa ser como Cristo. E como eu falei, para que a morte de Cristo desse certo, Ele teve que andar em santidade. Abre em Romanos 8, 29. Romanos 8, a partir do versículo 29, diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então você pega e casa esse versículo com Gênesis 1, 26. Façamos, ser humanos, a nossa imagem. E Deus predestinou a gente, porque nós somos chamados, amém? Ele nos predestinou para que a gente fosse exatamente como Cristo é. Se a gente foi chamado para ser exatamente como Cristo é, a gente acredita que Cristo encarnou, então a gente tem que viver essa vida que Ele encarnou aqui, andar como Ele andou nessa terra aqui. E Ele andou em santidade. Ele teve que andar em santidade para que o sacrifício pudesse dar certo também. Então também nós somos chamados para andar em santidade. O que eu estou querendo dizer então com tudo isso até agora? Primeiro a gente falou sobre o amor, que a gente precisa entender o amor de Cristo. Quando a gente de fato entende, sabe, eu não falo 100% porque o amor de Cristo é imenso demais para ser compreendido. Só que como a gente começa a entender o amor de Cristo, nós passamos a amar Ele. Aí quando você começa a amar Ele, agora você começa a andar com Ele, conhecer o coração dEle, conhecer os mandamentos dEle. Então quando você conhece os mandamentos dEle, você começa a ler a palavra e a palavra fala que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Porque amar a Cristo é obedecer aos seus mandamentos, é obedecer a Ele. Abre em João 14, 15.
João 14:15 fala assim, ó: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E no versículo 21 fala: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Mais uma vez, quando a gente ama a Cristo, a gente entende o amor, a gente passa a amar Ele. Quando a gente passa a amar Ele, agora a gente obedece aos mandamentos dEle. Amar a Cristo é obedecer aos seus mandamentos. E um dos mandamentos dele, sabe, você não precisa nem, falar assim, tá escrito em tal versículo, não sei o que. É só você viver ao todo a vida de Jesus. Você vê ao todo, você vê que ele andou em santidade. E a palavra fala que nós fomos predestinados para sermos como Cristo é. Então nós precisamos ser santos. Só que muitas pessoas têm usado, meu Deus, a graça como permissão para viver a vida do jeito que querem. Sabe, algo, Pai, que eu fico assim, meu Deus do céu, que não poderia ser falado é que quando a pessoa chega e fala, não, é que eu sou humano, eu peco, é normal. Gente, isso é praticamente quase que diabólico, porque a palavra fala que Cristo tirou o poder que estava sobre nós do pecado, Ele removeu isso. Ele nos libertou da escravidão do pecado, ou seja, não é impossível você ser pecador. Fala, ai Luana, você consegue viver em santidade, você fica falando que é diabólico. Eu não estou conseguindo viver em santidade, mas eu me esforço para que isso aconteça. É diferente quando você cai porque caiu. Só que agora é diferente quando você continua vivendo no pecado. Isso já não vem de Deus. Sabe um versículo que deixa muito claro isso? Corre lá para Romanos 6, a partir do versículo 1. Nós não podemos falar que somos humanos e que nós não conseguimos viver em santidade, porque se a gente fala isso, a gente esquece que Cristo foi humano também, só que Ele não pecou. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim: pois bem, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união se assemelhou à sua morte, e assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado, gente. É disso que eu estou falando. Sabe, eu não me conformo as pessoas falando, não, mas a gente é humano, a gente é pecador. Tá bom, para você é assim, então tá bom, mas para mim não é, porque a palavra fala que não é. A palavra fala que Cristo morreu para quebrar o pecado. Sabe, em todo o tempo da palavra que você vai lendo sobre a morte de Cristo, a palavra deixa muito claro que o motivo da morte de Cristo, não estou falando da ressurreição, da morte de Cristo, foi por causa do pecado. Foi para quebrar o poder do pecado, foi para tirar o pecado de nós. Então o motivo da morte de Cristo foi esse. E Ele ressuscita agora então para se apresentar diante de Deus e nos declarar justo. A palavra fala que o sacerdócio dele é eterno, porque Ele não morre. Tinha muitos sacerdotes antigamente porque a morte os impedia de continuar desempenhando sua função. Só que o sacerdócio de Cristo é eterno. Ele se apresenta diante de Deus eternamente por nós, porque Ele venceu o mundo. Ele ressuscitou e agora Ele está à direita do Pai. Então nós não podemos falar que a gente não consegue andar em santidade, porque quando a gente fala isso, a gente esquece o sacrifício de Cristo. E quando eu estava meditando nisso, palavra sacrifício, a Bíblia tem muita palavra sacrifício, né? E quando a palavra fala de sacrifício de Cristo, eu não vejo como apenas a morte e a ressurreição de Cristo. Eu vejo como a vida dele, a maneira que ele caminhou. Você ter que, suponhamos, eu e o Natan está namorando. Aí, suponhamos que a gente tá lá junto, não sei o quê. Aí eu pego que as coisas tô vendo que as coisas estão ficando feias, daí eu pego e fujo com tudo dele. Eu vou ter que magoar o coração dele. Só que daí
por ter magoado o coração dele, eu vou ganhar a alegria de uma pessoa que é Cristo. Sacrifício é isso, você abrir mão de uma coisa para poder ganhar outra coisa. E a vida de Cristo, o sacrifício de Cristo não foi só a morte e a ressurreição. Você abrir mão de pecado é um sacrifício. E ele tem que viver a vida inteira se sacrificando. Sacrifício não foi só a morte de Jesus. Sabe, eu gosto de falar que a morte de Cristo, na verdade, não estou desprezando a morte de Cristo, tá bom? Não digo que foi o de menos, mas assim, eu acho que foi uma das coisas mais fáceis. Porque morrer é rápido. Morrer, até meu pai que me ama, ele morre por mim. Só que não valeria a pena. O maior sacrifício de Cristo foi nascer até os 30 e poucos anos. Foi 30 e poucos anos, né, que ele viveu, né? 33, né? 33 anos, durante 33 anos, viver sem pecar. Isso foi um sacrifício. Foi de manhã o tempo todo. A palavra fala que 40 dias ele foi jejuar e Satanás ficava lá buzinando na cabeça dele. E o tempo todo ele ficava, sabe, tipo, fugindo daquilo. O pecado precisa fugir. Você não pode dar de frente com o pecado, né? Que a gente morre. E ele fugindo do pecado, usando a palavra do Senhor para se proteger de todas as armas que Satanás estava tentando usar contra ele. E isso foi sacrifício. Sacrifício de Cristo não foi só a morte e a ressurreição, foi um estilo de vida que ele viveu. E esse é o sacrifício que o Senhor quer de nós. Não é um domingo aqui no culto falar: Deus, receba aqui minha adoração, não. O sacrifício que Ele quer é, desde quando a gente aceitou a Ele, agora se esforçar para viver como Cristo viveu, em santidade. Isso é um sacrifício. Então, recapitulando, o primeiro chamado foi: vinde até a mim. E eu fui até Ele porque eu comecei a andar com Ele e entender o amor dEle. Quando eu entendi o amor dEle, eu entendi na palavra que fala que aquele que o ama, agora o obedece. E a palavra dEle mostra várias coisas para nós obedecermos. Honrai teu pai e tua mãe. Não orem para aqueles que te perseguem. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Várias coisas. E por amor a Ele agora eu obedeço aos mandamentos. Só que a gente se esquece que um dos mandamentos dEle é: sejam santos como teu pai é santo. E a gente tem usado como desculpa a graça, falando que não, por causa da graça agora dá jogo. Deixar bem claro, a graça, né, graças a Deus, a gente tem a graça de Deus. Só que não é por causa da graça que Cristo, que Deus ele mudou. A palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, a mesma santidade que Ele tinha quando Ele criou o ser humano, quando veio a queda, continua depois da graça também. A santidade de Deus não mudou. O que mudou foi que a gente caiu, mas a santidade dele não mudou. Ou seja, a palavra que foi falada antes: sejam santos como eu sou santo, a gente tem que obedecer. E sabe, eu já estou terminando. Eu falei que ia ser tipo uma conversa mesmo, porque é realmente isso. Eu estou falando para vocês aquilo que o Senhor tem falado muito tempo no meu coração. Não precisa abrir, a gente estava lendo Romanos 6, né, falando que Jesus ele quebrou o poder do pecado. Em Romanos 6, depois de alguns versículos, diz assim, no versículo 20: quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Escravidão. Parece que a gente gosta de falar muito sobre escravo, né? Escravo. Não sei se foi meu pai, eu não lembro. Me falou que escravo não faz aquilo que bem entende, não faz aquilo que deseja. Escravo tem que obedecer. Escravo não tem opção. Se o Senhor fala alguma coisa, você não tem opção de falar: Senhor, mas assim é melhor. Não, você tem que calar a boca e ir. E é o que aconteceu com o pecado. O pecado estava sobre nós, a gente era escravo. A gente obedecia o que o pecado mandava fazer. Só que Cristo veio e quebrou isso. E o que aconteceu? No versículo 22 deixa muito claro: e se tornaram escravos de Deus. Ou seja, agora você fazer o bem não é mais opcional para aqueles que estão em Cristo. Você amar seu próximo não é mais opção. Sabe, falar: e o livre-arbítrio? Cristo falou sobre o livre-arbítrio, de entrem pela porta estreita, porque é o caminho que leva à vida, e tem a porta larga que leva à maldição, à morte. Quando Cristo falou isso, ele estava falando para multidões.
Ou seja, tinha pessoas lá que não eram convertidas ainda. Esse negócio de livre-arbítrio agora é para os convertidos. Só que para aqueles que estão em Cristo, a palavra fala que nós somos escravos de Cristo. Agora não existe mais, ai Deus, eu acho que assim é melhor. Não, se Deus fala, perdoe o seu próximo, não é mais opcional. Tá entendendo? Sabe, eu sei que é duro, porque quando eu ouço isso, quando eu começo a me lembrar disso, me dá um desânimo. Por isso que eu falei de ser confrontado por Jesus. Quando você está andando, você entende que não interessa mais o que você fale. Ou você obedece. Só que, sabe, falando assim parece ser um pouco duro. Só que se eu faço isso é porque eu tenho entendido o amor de Deus. E quando você entende, você vê que vale a pena fazer isso. O Senhor Jesus, muitas vezes, Ele fala para mim, permaneça. Tipo, permaneça. E é difícil permanecer. Por enquanto eu estou em casa ainda, e eu cuido do meu irmão, né? Tipo, eu busco ele na creche e tudo mais, eu volto pra casa, assim, daí eu pego e vou limpar a casa, né? E toda vez que eu vou limpar a casa, parece que surge aquele sentimento, sabe, de faz melhor, limpa melhor. Sabe, eu costumo fazer isso antes de limpar a casa. Eu falo, Deus, eu vou limpar essa casa para Ti. Vou limpar essa casa para Você. Então eu começo a dar o meu melhor, assim. Eu sei que eu tenho que fazer muito melhor ainda, mas eu começo a fazer o meu melhor. Só que andar com Cristo, meus irmãos, é isso. Você tem que ser confrontado o tempo todo. Cristo, a palavra fala, tudo que vocês forem fazer, façam para a glória de Deus. Trabalhem para o seu patrão, como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor. E é difícil. Teve vezes que eu estava, sabe, comida, a gente pega e ora, né? Ah, Senhor Jesus, está abençoado em nome de... Está abençoado de fato, tá? Está abençoado em nome de Jesus. E pega e a gente vai e bebe água, né? Só que eu não estou falando para vocês me seguirem, sigam a Cristo, tá bom? Só que daí a palavra fala, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Aí teve uma época que eu falei, Senhor, está abençoado em nome de Jesus, e eu quero comer e beber isso daqui com gratidão no coração. Porque eu não vou só orar para que o Senhor abençoe e para me satisfazer. Ao comer, eu vou comer isso aqui, eu vou tomar isso aqui para a Tua glória, com gratidão no coração, porque eu tenho algo para comer. Tá entendendo? São coisas simples. E hoje em dia os valores têm se distorcido. Uma vez eu estava falando com o Natan, que quando tem lixo na rua, e você está andando, normalmente eu pego o lixo da rua e jogo no lixo. Hoje em dia, como é que é isso? Ai, que nojo. Tá pegando lixo de quem você nem sabe de quem que é. Que nojo, não sei o quê. Ai, pra que fazer isso? Só que se Jesus estivesse lá, eu acho que Jesus não olharia pro lixo e passaria reto. Então eu escolho viver como Cristo viveria aqui na terra. E esse é os princípios de Deus, só que hoje em dia tem se distorcido tudo. Antigamente não, né? Continua sendo assim. Deus, Ele odeia fofoca. Assuntos alheios que não te interessam. Ele não quer que você fique falando. Deus, esse é o princípio de Deus. Só que hoje em dia o mundo é como? Se está rolando uma fofoca e você não participa da fofoca, você é o chato da história. Você tem que participar da fofoca. Então hoje para o mundo quem participa da fofoca é o mais top que existe. Mas para Deus quem participa da fofoca é o pior que existe. Tá entendendo como é que tem se distorcido as coisas? Igual, não sei se foi falado, não, foi antes do culto, que eles estavam conversando, a galera que estava conversando aqui, falando que nós não precisamos buscar coisas grandes, tem que ser nas mínimas coisas, né? A gente veio aqui hoje de manhã para tirar neve. A neve a gente tirou, não foi para apenas colocar os carros aqui dentro. Cada pá que você socava lá na neve e tirava a neve tinha que ser para a glória de Deus. São nas pequenas coisas. Como eu falei, o sacrifício de Cristo foi o estilo de vida que Ele viveu. E eu creio que desde manhã até a noite, na hora de Ele dormir, tudo Ele fazia para a glória de Deus. Nada do que Ele fazia só por fazer. Tudo que Ele fazia, se Ele estava escovando os dentes, Ele escovava para a glória de Deus. É difícil, só que quando você começa a fazer, você vai entendendo mais. A palavra fala, permaneçam no meu amor. Permaneça nos meus mandamentos. E quando a gente começa a permanecer nos mandamentos do Senhor, a gente vê que a gente começa a conhecer mais o amor de Cristo. Então é isso que eu falei. Nós estamos sendo convocados agora para andar uma vida em santidade.
A palavra fala que somos escravos de Deus. Fazer o bem não é mais opcional. Agora a gente não tem mais escolha. Só que se você quiser pular direto para esse ponto aqui, que é o segundo de somos escravos, não temos mais escolha, vai ser difícil se você não passar pelo primeiro tópico que eu falei, do amor. Porque não tem como fazer isso sem amor no coração. Se você fazer no primeiro dia, você já vai cair. Não precisa nem dar 24 horas. Na primeira hora você já vai ver que é chato. Mas quando a gente entende, a gente faz porque a gente ama a Ele. É diferente. Quero ler só mais 2 textos bíblicos com você. Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro, a partir do versículo 13. Primeira Pedro, a partir do versículo 13. 1 Pedro. Primeira Pedro, a partir do versículo 13, diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque o seu Deus é santo, porque eu sou santo. É o próprio Deus falando: sejam santos, porque eu sou santos. Meus irmãos, façamos os seres humanos a nossa imagem. Ou seja, quando a gente nasce, aquela hora eu falei que a gente já nasce condenado, mas na verdade não, né? Tipo, é o decorrer, né, que você vai pecando. Porque quando a gente nasce, Cristo, ele não nos enxerga, ai, tá nascendo um pecador. Não, ele enxerga o que aconteceu no Éden. Façamos os seres humanos a nossa imagem. Só que ao decorrer do tempo a gente vai pecando. Isso nos leva à condenação. E quando Deus fala, façamos sermos a nossa imagem, ou seja, a gente nasce para ser exatamente como Deus é. Isso significa que o DNA de Cristo está dentro de nós, né? Se a gente ama, é porque no DNA de Jesus existe o amor. Só que Deus não é só amor, Deus, ele é santo, né? Então, se Deus fala que ele é santo, então um dos DNA dele é santidade. E não tem como ser de Cristo uma parte só de Cristo. Se eu sou de Cristo, o DNA dele está em mim, então é obrigação minha viver como meu pai é. Sabe, tem gente que fala que eu sou parecido com meu pai, né? Muita gente fala que eu sou parecido com a minha mãe, só que me falam que eu sou parecido com meu pai. E eu acho, pai, que o elogio, um dos elogios maiores que você pode receber e ficar alegre é... O primeiro seria... sua filha é educada, não sei o que, tudo mais. Só que eu também acho que o seu coração se alegra quando eles olham pra você e falam: nossa, sua filha é muito parecida com você. Tipo, a face, o jeito, tudo mais. E esse é o elogio que Deus mais gosta de ouvir quando ele olha pra terra. Quando alguém chega assim, você fala: ô louco, Mayumi, você é parecida com Jesus. Eu vejo Jesus em você. Esse é um dos, sabe, elogios que Deus deve ficar, tipo, meu Deus do céu, graças a Deus, porque agora ele está se tornando como eu sou, como eu criei no Éden. Então nós precisamos ser mais parecidos com Jesus, gente. É isso que eu quero falar. A gente precisa ser parecido com Jesus. A gente precisa andar como Jesus andou, em amor e em santidade. Não tem como as duas coisas andarem separadas, porque não tem como andar em santidade se eu não viver em amor. E não tem como viver em amor se eu não andar em santidade também. Se eu não ando em santidade é porque eu não o amo, porque eu não obedeço. Então, ao todo, é isso. Se o evangelho que você crê não gera em você a necessidade de mudar, o evangelho que você acredita não existe. Porque andar com Cristo é ser confrontado pelo amor dele. Precisamos mudar, precisamos ser mais parecidos com Jesus. Amém? Então foi isso. Eu sou chamado para ir até ele. Eu entendi o amor. Eu amo. E porque eu amo, eu obedeço. Porque amar a Cristo é obedecer a ele. Não precisa abrir o último versículo para finalizar aqui. É porque, falando assim, parece que vai ser bem difícil, meu, não vou mentir. Mas parece que a gente não vai ter nenhuma ajuda. Só que a palavra, Deus, ele é tão completo que ele deixa uma palavra para nós em Hebreus 2 que diz assim. Que diz assim, ó.
Uma vez que ele próprio é Cristo, né? Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Ou seja, Cristo nos ajuda. Não tem como fazer sozinho. Eu provei e vi, sozinho não tem como. Cristo nos ajuda. Amém?